Bem-vindos ao Oráculo da História, um canal dedicado aos mistérios, educação e curiosidades históricas. Muito tem se falado nos últimos dias sobre a tomada de Cabul, a capital do Afeganistão, pelo grupo fundamentalista islâmico Talibã, e hoje iniciaremos uma minissérie explicando a origem do Talibã, os fatos mais relevantes sobre esse grupo e suas ações que assustam o mundo. Mas antes, clique no like, inscreva-se no canal. Isso nos ajuda muito a crescer na plataforma e te deixa uma notificação sempre que um vídeo novo for ao ar. A origem do Talibã. O Talibã surgiu como uma milícia religiosa armada em 1994 no Afeganistão. Governou o país depois de uma longa guerra civil causada pelo vácuo de poder após a saída das tropas soviéticas em 1989. Instaurou uma tirania que durou de 1996 a 2001 e realizou inúmeras violações graves aos direitos humanos enquanto esteve no poder. Era composto por jovens estudantes que faziam parte das inúmeras escolas religiosas tanto no Afeganistão como no seu vizinho, o Paquistão. Essas escolas religiosas, chamadas madrasas, são famosas pela forma arbitrária, truculenta e equivocada no ensino das leis e dos costumes islâmicos. Inclusive a palavra Talibã, numa tradução literal, significa estudantes. O primeiro líder do Talibã era Mohammed Omar, que enquanto esteve no poder era intitulado de Mestre Supremo. Nascido em uma família de pastores muito pobres e sem ligações políticas, Omar se juntou aos mujahidin afegãos em sua guerra contra a União Soviética e a República Democrática do Afeganistão, um estado comunista moldado pela União Soviética com um governo fantoche alinhado a Moscou. Ele fundou o Talibã no ano de 1994, e em 1995, conquistou grande parte do sul do Afeganistão. Em setembro de 1996, o Talibã tomou Cabul, a capital do país. Durante seu mandato como emir do Afeganistão, Omar raramente deixou a cidade de Kandahar. Ele era conhecido por falar pouco e viver em condições bastante simples. O governo talibã foi derrubado pelos Estados Unidos bem no início da Guerra do Afeganistão, no contexto da chamada Guerra ao Terror. Os norte-americanos acusaram o Talibã de dar abrigo, proteção e apoio ao grupo terrorista Al-Qaeda e a Osama Bin Laden, o mentor intelectual dos terríveis atentados de 11 de setembro de 2001. Mas o que é o Talibã? O Talibã é uma organização islâmica fundamentalista de orientação sunita que originou-se no interior da população Pashtu, a etnia majoritária que habita o Afeganistão. Outras etnias minoritárias são os cazaques, uzbeques e tajiques. O objetivo desse grupo era o de controlar todo o Afeganistão, garantindo uma unidade territorial e cultural através da violência e de um código de leis islâmicas conservadoras conhecido como Sharia. O surgimento do Talibã está relacionado diretamente com a Guerra Afegã Soviética de 1979. Essa guerra foi resultado da crise que o Afeganistão viveu na década de 1970 e pela ascensão do Partido Democrático do Povo do Afeganistão, PDPA, ao poder do país em 1978. Esse partido tinha viés socialista e era apoiado, mantido e financiado por Moscou. Em 1973, a monarquia afegã foi derrubada por um golpe que deu início ao período republicano no Afeganistão, sendo o poder do país entregue ao líder do golpe, Mohammed Daoud. Na década de 1970, a sociedade afegã estava dividida entre um grupo secular, que pretendia fazer reformas e uma modernização do país, e grupos tradicionais, ligados ao islamismo e que não desejavam reformas modernizantes. Mohammed Daoud procurou sustentar-se no poder por meio de alianças diplomáticas com a Arábia Saudita e o Irã, o que não agradava aos soviéticos. O fortalecimento de um grupo divergente do governo de Daoud fez com que ocorresse um golpe, com apoio dos militares e dos soviéticos. Esse golpe aconteceu em 1978 e ficou conhecido como Revolução Saud. Os socialistas no poder do país formaram a República Democrática do Afeganistão e deram início a um extenso programa de reformas modernizantes tais como fim das leis religiosas, obrigatoriedade de fazer a barba, abolição da burca e do véu muçulmano, limitação sobre o funcionamento de mesquitas, expurgo contra os líderes tribais tradicionais do Afeganistão. Na prática, o governo procurou secularizar a sociedade afegã, combatendo o islamismo e os líderes tribais do país, além de promover profundas reformas na agricultura e nos costumes da sociedade, como na questão dos direitos das mulheres, uma vez que os comunistas anunciaram a igualdade de direitos e obrigações entre os gêneros no país.
Para conduzir essas mudanças, uma postura mais autoritária foi assumida e opositores passaram a ser perseguidos. O novo governo e as reformas conduzidas desagradavam a grupos tradicionais e conservadores ligados às tribos do país e que eram muçulmanos. Isso levou à formação de milícias armadas, que ficaram conhecidas como Mujahideen, algo como guerreiro santo, aquele que luta em defesa da fé islâmica. Nesse cenário, o governo afegão passou a controlar as grandes cidades do país, enquanto os Mujahideen tinham grande controle no interior e em zonas rurais do Afeganistão. O Partido Democrático passou a lidar com uma série de revoltas no Afeganistão e decidiu pedir ajuda para a União Soviética, a fim de controlar a situação. O governo soviético, na época controlado por Leonid Brezhnev, decidiu intervir na situação afegã, pois temia perder uma importante zona de influência e ponto estratégico na Ásia Central. Assim, em dezembro de 1979, tropas soviéticas invadiram o país. Iniciou-se aí uma luta que se estendeu por 10 anos e que colocou o governo afegão e o governo soviético na luta contra os rebeldes afegãos, os Mujahideen. Acontece que essa guerra não era apenas um pequeno conflito regionalizado que envolvia a União Soviética e Afeganistão. A Guerra Fria deu uma outra cara a esse embate. O contexto da Guerra Fria fez com que os Estados Unidos identificassem nos acontecimentos do Afeganistão uma oportunidade única de enfraquecer a União Soviética e sangrar a economia daquele país. O governo de Jimmy Carter passou a intervir secretamente nesse cenário e mobilizou a CIA, inteligência norte-americana, para que os rebeldes afegãos pudessem receber apoio norte-americano. Esse apoio era treinamento militar, equipamentos de comunicação, informações de inteligência, lançadores de mísseis antiaéreos portáteis aos montes e muito mais. Receberam apoio da Arábia Saudita, do Paquistão, até mesmo dos chineses, que eram aliados dos soviéticos, mas devido a uma série de divergências diplomáticas viram as relações azedarem e tornaram-se contrários à presença russa na região. O objetivo do governo norte-americano era o de forçar uma intervenção soviética no Afeganistão e desse modo, enfraquecer a União Soviética por meio dos enormes gastos militares e perdas humanas que uma possível guerra traria. Assim, em julho de 1979, os Estados Unidos já eram aliados dos Mujahideen. Com o início da guerra, o apoio norte-americano aos Mujahideen aumentou consideravelmente. O governo de Ronald Reagan investiu bilhões de dólares no treinamento e no armamento de tropas rebeldes afegãs, e a inteligência norte-americana reuniu-se com grupos extremamente reacionários para a luta contra os soviéticos. O resultado de tamanho apoio aos Mujahideen foi que eles forçaram a derrota e a retirada das tropas soviéticas do território afegão em 1989, e a semente embrionária do Talibã encontrou um solo fértil num Afeganistão politicamente rachado, devastado pela guerra e com sua população dividida pelas lutas tribais. No próximo vídeo falaremos como foi a guerra entre a União Soviética e as forças afegãs, a resistência dos Mujahideens naquele conflito que ficou conhecido como o Vietnã Soviético. Estamos chegando ao final de mais um vídeo. Se tiverem gostado, compartilhe com seus amigos. Não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Deixem suas sugestões nos comentários. Obrigado!